Muito bem. Então, a hora que a gente vai começar a nossa atividade, quero fazer um mantra inicial para a gente começar de forma auspiciosa essa nossa aula de hoje aí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, você em especial aí, Mi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. É um mantra auspicioso apenas para que tenhamos uma boa aula, uma boa prática nesse momento que nós estamos aí, então. Então vamos lá. Aí a gente vai conversando, fique super à vontade para fazer qualquer pergunta no meio da aula também, qualquer coisa que você queira falar aí também, tá bom, Mi? Então vejam Tá lá. bom. Fisiologia da respiração, né? Tudo começa, né? Quando a gente começa a nossa vida, a gente começa exatamente na respiração. E ela termina exatamente também, exatamente no último sopro que a gente vai ter, né? Então é o processo básico que vai garantir, de um modo geral, o princípio da nossa vida é a respiração, né? E o yoga raramente é descrito sem alguma menção ao processo da respiração, porque basicamente atividades físicas dentro do yoga, né, os asanas que são feitos, sem que a gente tenha consciência respiratória, eles passam a ser basicamente atividades, exercícios físicos, né? E não é essa a ideia que a gente quer dentro do yoga. Então, os princípios básicos que regem todo o desenvolvimento da nossa atividade do yoga está ligado especialmente à consciência. E essa consciência nos é dada principalmente por esse mecanismo da respiração. Então, sempre que a gente começa a nossa atividade do yoga, a gente entra num processo de centramento, onde a gente se conecta, e é através da respiração que a gente consegue, especialmente essa conexão, esse centramento no início das nossas atividades, em especial, que nós vamos conversando dentro, basicamente, do yoga, portanto, aí, né? E dentro da filosofia yoga, da filosofia hindu, e dentre tantas outras filosofias, de um modo geral, a gente usa muito a palavra prana dentro do yoga. Essa palavrinha prana, ele vai estar relacionado exatamente ao que a gente pode entender como a nossa força divina, né, que a gente vai ter dentro desse mecanismo aí. Oi, Laura, seja muito bem-vinda aí também. A gente já está começando as nossas atividades. Espero que esteja me escutando bem aí também. Então, Oi, bom dia, tudo certo? então Bom legal. dia. Quando a gente fala de prana, nós vamos então conversando dentro dessa característica do prana como sendo exatamente a energia geradora de todo o processo que nos mantém basicamente vivos. Dentro dessa filosofia hindu que nós trabalhamos, dentro dos princípios básicos, né, do hinduísmo, uma das filosofias que nós podemos trabalhar dentro do yoga, já que são várias as filosofias dentro do yoga, o Sankhya e tantas outras, que fazem parte todas delas dentro do princípio básico, né, do hinduísmo. O prana é o que gera, é o que realmente mantém a nossa vida, é o que mantém os princípios básicos da nossa vida. E muitas vezes a gente pode pensar que é ele que é o que nos mantém realmente na nossa atividade, funcionando com a nossa vida realmente ativa e vivos como nós estamos. É essa energia que mantém o funcionamento do nosso corpo. Como é que eu vou dizer para vocês isso? Quando a gente fala de biologia, nós falamos que o que mantém a nossa vida são os processos da energia bioquímica, a energia geradora que vem do nosso alimento. Então, na medida que eu como, gera energia e isso me mantém vivo. E eu estou aqui vivo graças exatamente a essa energia. Mas se a gente parar e analisar um pouquinho isso, se eu tenho um animal morto, se eu tenho um indivíduo morto, e se eu injetasse alimento na sua corrente sanguínea,
ele não viveria de novo, né? Então é isso que a gente procura trazer dentro dessa ideia do hinduísmo, que o que realmente nos mantém vivos é essa energia que está presente no universo. E é, na verdade, essa energia prânica que é absorvida também por todos os vegetais, animais e alimentos que nós comemos. Por isso é importante, a gente fala muito dentro do Ayurveda, né? Quem conhece o Ayurveda um pouquinho aí também, o que é muito importante quando a gente se alimenta é que o nosso alimento tenha prana, né? Não comer comida envelhecida, comida que foi deixada já durante alguns dias, porque ela vai perdendo a sua energia. Evitar o consumo de carne, muitas vezes, nos animais, né? Porque é uma energia também que você tem ali, um alimento com pouquíssima energia prânica presente nesse alimento. Então, isso tudo vem exatamente dessa base da nossa respiração. E a principal forma que nós temos de absorver o prana é ao inalarmos. E tudo começa como? Nesse processo da nossa respiração. Componentes do sistema respiratório, um pouco da parte anatômica, do funcionamento da nossa respiração. Nós devemos, e eu vou falar muito disso durante essa aula, respirar pelas fossas nasais. O que que isso traz de tão importante essa respiração pelas fossas nasais? E lá no final dessa aula, a gente vai retomar essa característica da importância do inspirar pelas fossas nasais. Primeiro, quando nós inspiramos pelas fossas nasais, nós vamos observar que existe muito pelos nas nossas fossas nasais, cílios. Esses pelinhos, esses cílios, eles ajudam então a filtrar o ar que nós inalamos, especialmente partículas de sujeira mais grosseiras, né, que estão presentes no ar, elas são filtradas especialmente por esses cílios, por esses pelos aí. Muito bem. Além disso, existe nas nossas fossas nasais mucosidade. Esse muco, ele ajuda a filtrar as impurezas mais sutis, mais delgadas, como vírus, bactérias, ela acaba sendo filtrada exatamente na medida que passa por aqui também. Então, a primeira função da nossa cavidade nasal é a filtração desse ar. Além disso, nas cavidades nasais, existe um monte de processos, protuberâncias, como se fossem caracóis enrolados nas fossas nasais. Esses caracóis, os cornetos nasais, eles apresentam vasos sanguíneos bem assim à flor da pele, como a gente pode dizer. Então o ar, quando ele passa pelas fossas nasais, ele é filtrado e imediatamente aquecido também nas fossas nasais. Além disso, esse ar, ele continua circulando pelas fossas nasais, e aqui no fundo das fossas nasais, esse ar, ele vai encontrar uma região, o bulbo olfativo, que vai levar uma conexão direta para o nosso sistema nervoso central. E essa relação do bulbo olfativo com o sistema nervoso central é o que vai estar diretamente ligado com a nossa respiração mais lenta, uma respiração mais sutil. Isso vai ficar mais para o nosso final da aula, como a cereja do bolo que a gente vai ter aqui. Uma das características da importância da nossa respiração. A gente fala muitas vezes no yoga, né? Respiração do 10º par dos nervos cranianos, o nervo vago, muita coisa relacionada a isso. Sim, ele tem papel importante. Mas existem outros mecanismos que vão controlar a respiração mais lenta e o que vai realmente ter o papel de levar a esse processo de tranquilidade do nosso corpo na respiração, e um dos detalhes está diretamente relacionado ao mecanismo da nossa respiração. Galateia, você tem que ligar o teu áudio aí, provavelmente, Galateia, né, na tua configuração. Tenta sair da chamada e ligar de novo. Deixa eu escrever aqui para Galateia. Isso, vamos ver se ela consegue lá.
Então, esse mecanismo da respiração, o ar ele vai exatamente fazer com que esse bulbo olfativo vá atuar diretamente no nosso sistema nervoso central também. Então, são várias as funções que levam à importância da respiração nasal. Permite também a mistura do ar inalado com óxido nítrico, que é produzido nos seios nasais. O óxido nítrico aumenta a capacidade de transportar oxigênio, porque ele é uma substância vasodilatadora, né? Então, ele aumenta o volume dos vasos sanguíneos, especialmente dos pulmões, e isso facilita a absorção do nosso oxigênio. Ele, ao mesmo tempo, é antifúngico, é antiviral, é antiparasitário e é antibacteriano. Então, as funções ligadas a respirar pela cavidade nasal são inúmeras. E enquanto que vamos respirar pela boca, nós temos uma série de questões que não são as mais adequadas. Aumento de reações alérgicas, os alergênicos, né, que estão presentes no ar que nós inspiramos, eles não são filtrados. Aumento das reações alérgicas, o mau hálito, cárie dentária, porque você não está impedindo a ação bacteriana, a inflamação das gengivas, ronco e anormalidade dos dentes e da mandíbula. Por isso, a importância do mecanismo da respiração nasal. O yoga nos ajuda muito nesse processo de respiração, com vários modelos de pranayama, e eu vou passar por eles daqui a pouco com vocês, trazendo como que a gente pode realmente melhorar a nossa capacidade de fazer com que o ar venha pelas vias aéreas, especialmente pelas fossas nasais, e não diretamente pela boca, que é possível. Porém, é claro, se eu estou com as vias aéreas completamente obstruídas, a respiração através da boca é uma fonte que a gente acaba usando para levar o ar para os pulmões. E, eventualmente, ela acaba sendo usada quando? Quando nós fazemos exercícios de muita intensidade, ou não só exercícios, uma atividade de muita intensidade. Ela acaba fazendo com que nós venhamos a buscar capturar o ar também pela boca, exatamente para poder fazer com que a gente consiga trazer essa maior quantidade de ar para que a gente possa realizar esse processo de respiração. Isso. Acho que agora vai dar certo aí com a nossa amiga Galateia, que está se conectando com o áudio. Muito bem. Uma vez, deu certo aí, Galateia? Está conseguindo me ouvir agora? Sim? Bacana. Então vejam lá. O ar ele desce, então ele vem seguindo as nossas vias respiratórias através da cavidade nasal. Ele desce em seguida por uma região que está em contato com a boca e com a cavidade nasal, chamada faringe. Da faringe, o ar desce por uma região chamada de laringe, que está ligada apenas ao sistema respiratório. Aqui na laringe existe uma válvula conhecida como epiglote. Essa válvula, a epiglote, ela impede que o alimento desça para o sistema respiratório e siga direto para o esôfago, que fica aqui atrás do respiratório sistema. Então, quando nós inspiramos, nós devemos, então, fazer com que o ar entre pelas fossas nasais, seguindo pela faringe, que faz parte de uma região comum ao sistema digestivo e ao sistema respiratório, e seguindo por essa região exclusiva do nosso respiratório sistema. Essa seria, digamos, o trajeto natural que o ar deve seguir por essa região, eventualmente pela boca, como nós falamos aí. Essa epiglote, ela baixa quando nós nos alimentamos. O alimento empurra a epiglote, e além do alimento empurrar, quando eu subo o movimento respiratório, esse movimento de deglutição, a nossa laringe sobe um pouquinho e a epiglote fecha. E aí sim, o ar desce pela estrutura respiratória e não o alimento, quero dizer, o alimento desce pela estrutura do esôfago e não pela estrutura do nosso sistema respiratório. Então, são sistemas de proteção que a gente observa aí. O ar, depois de seguir pela nossa laringe, ele entra nesse conduto que nós temos aqui na frente da garganta, chamado de traqueia.
É um conduto formado por anéis cartilaginosos, mas que não estão fechados na parte final. Existe uma pequenina abertura formada por uma membraninha, e essa membrana permite exatamente que a traqueia aumente ou diminua de volume, dependendo do volume respiratório que eu quero absorver ou não, através da estrutura da traqueia. Essa traqueia vai dividir-se nos chamados brônquios, que você pode ver aqui por transparência no pulmão esquerdo. Esses brônquios dividem-se em brônquios esquerdo e brônquio direito e vão se ramificando em brônquios secundários, brônquios terciários, até chegarem em pacotinhos aqui no final, chamado de alvéolos pulmonares, que nós temos no final desse processo da respiração. Não aparece o microfone, só um fone de ouvido. Talvez você tenha que mudar aí, Galateia. Você está com o teu computador ou o teu celular conectado só no fone de ouvido. E você tem que tirar ele do fone de ouvido. Então, provavelmente é isso que você não está conseguindo ouvir. Ou colocar o fone de ouvido, que aí você também provavelmente conseguirá ouvir aí. Deixa eu escrever para ela, já que ela não me ouve, né? Muito bem. Vocês me ouvem bem, né, Mirelle? Laura, Juliana? Sim, Sim, né? eu escuto bem. Ah, então beleza. Então acho que alguma. Talvez o que aconteceu com ela foi o que aconteceu comigo quando eu entrei, que estava desabilitado. Não, ela já habilitou o áudio lá, ela já fez essa habilitação, só que ela está com o celular dela, provavelmente, conectado só para fone de ouvido. Tem que sair do fone de ouvido e deixar ele habilitado para o áudio geral ou áudio do computador, se ela estiver usando. É, isso aí. Ou colocar o fone, que nem tu falou, é uma boa É, dica. ou põe o fone que daí resolve tudo, já que a gente acaba. Isso é o que ela vai fazer lá. Usar o fone, eu acho que vai resolver. Tem uma função lá, não sei exatamente onde, mas que você muda, você sai dele ali, né? Então, continuando aqui, turma. O ar vem pela nossa traqueia, divide-se em brônquios primários e secundários e até que eles se tornam microscópios, chegando lá no final dos nossos pulmões, numa estrutura que nós vamos ter, que seriam os chamados alvéolos pulmonares, né? Então aqui a gente vê o sistema respiratório completo, onde o ar vem então pelas fossas nasais, desce pela estrutura da chamada primeiramente faringe, depois segue pela estrutura da laringe. No homem, a gente percebe isso por esse pomo de Adão, a região da laringe, onde está também as nossas pregas ou cordas vocais localizam-se nesta região da laringe. O ar desce pela traqueia, brônquios, bronquíolos primários, secundários, terciários e vai se dividindo. Pulmão direito e pulmão esquerdo, terminando em pacotinhos que seriam os alvéolos pulmonares. Aqui é a estrutura anatômica que a gente pode ver também. O ar então deve ser absorvido pelas fossas nasais, aqui a gente vê os seios nasais, cheios de ar, essa região também, que muitas vezes inflamam, causam as sinusites, os problemas relacionados à respiração. Por isso, uma respiração boa, fluida, o uso de algumas substâncias que no Ayurveda, desculpem falar bastante de Ayurveda também, porque eu acabo gostando muito, o Ayurveda é uma ciência diretamente ligada, né, ao nosso yoga também. Às vezes, uma gotinha de gergelim, que a gente pode colocar diariamente nas narinas, ajuda a lubrificar toda a cavidade nasal, impedindo, muitas vezes também, algumas ações de infecções que possam acontecer ali. Aqui a boca, e aí o ar desce pela estrutura da laringe, seguindo pela faringe, laringe, seguindo pela traqueia e pelos brônquios, e ramificando-se na estrutura dos pulmões. Percebam que os pulmões, eles são estruturas esponjosas. E você pode fazer exatamente a analogia com uma esponja. O pulmão é exatamente isso. Se você puxar uma esponja e esticar, ela se expande. Mas se você solta, ela tende a voltar para o seu aspecto normal. E é por isso que, normalmente, quando nós inspiramos, eu acabo tendo que fazer o quê? Uma força nesse processo respiratório, seja no abdômen ou o processo torácico. Então, eu pego essa esponja, quando eu estou inspirando, e eu estou esticando ela.
e depois ela retorna ao seu aspecto natural. Por isso, normalmente, o mecanismo da inspiração, ele acaba sendo um processo, muitas vezes, mais ativo do que simplesmente o mecanismo passivo, como muitas vezes queremos deixar que isso venha a acontecer. O oxigênio e o gás carbônico, então, eles são trocados dentro exatamente dos alvéolos pulmonares. Quando eu inspiro cerca de 21% de oxigênio na nossa inspiração. Nós vamos inspirar algo em torno de 21% de oxigênio, 78% de gás nitrogênio e algo em torno de 0,03% de gás carbônico. Então, 21% de oxigênio, O2, e 0,03% de CO2. Isso na nossa inspiração, quando o ar entra para os pulmões. Quando nós expiramos, nós vamos expirar cerca de 16, tá horrível isso, né? 16% de oxigênio e cerca de 4% de gás carbônico. Então, a quantidade de gás carbônico que nós vamos liberar é muito maior do que a quantidade de gases que nós vamos ter no processo da nossa expiração. Tem uma quantidade muito maior de gás carbônico liberada. O que ocorre aqui nos nossos alvéolos pulmonares? Um processo conhecido como hematose. Então, a hematose, ela acaba ocorrendo exatamente para poder garantir esse mecanismo de trocas gasosas que nós vamos ter na estrutura dos nossos alvéolos pulmonares. E o que é exatamente esse mecanismo de hematose? Quando nós inspiramos uma pressão de gás muito maior do que aquela que nós normalmente podemos encontrar dentro do sangue, o ar passa do local de maior pressão para o local de menor pressão. O sangue que está chegando aqui no meu capilar, ele tem pequena concentração de oxigênio e grande concentração de CO2. O sangue que está chegando aqui. Dentro do ar que eu inspirei, eu tenho uma grande concentração de oxigênio e uma pequena concentração de CO2. Então, naturalmente, o oxigênio passa do local de maior pressão, que é o alvéolo pulmonar, para o local de menor pressão, que é o capilar, do alvéolo pulmonar. E o gás carbônico passa do local de maior pressão, que é o capilar, para o alvéolo, que é o local de menor. Então, entra 21% de oxigênio, sai 16. Entra 0,03 de CO2 e sai cerca de 4 a 5% de CO2, mostrando que exatamente no alvéolo pulmonar houve esse mecanismo de troca gasosa. O que vai garantir esse mecanismo de troca gasosa mais eficiente ou não? O óxido nítrico, quando eu inalo pelo nariz. Então, esse óxido nítrico aumenta a vascularização e a dilatação. Então, ele ajuda no mecanismo de troca gasosa. Se a respiração ela é mais lenta, ela também mantém o ar mais tempo dentro do pulmão, antes que ele seja levado para fora. Esse mecanismo de manter o ar dentro dos pulmões por mais tempo também melhora, garante uma eficácia maior nessas trocas gasosas. Por isso, as respirações muito ofegantes, que a gente às vezes acaba acontecendo, elas acabam diminuindo o mecanismo de troca gasosa em alguma situação. Não é tão eficaz esse processo. Aumento do número de hemácias, isso também ajuda no processo de troca gasosa. Por isso, quando você tem uma alimentação saudável, com ferro, B12, você pratica alguma atividade física,
seja o yoga, outra delas, a tendência do corpo é aumentar o número de hemácias. As mulheres, quando estão grávidas, elas naturalmente também aumentam o número de hemácias pela produção de um hormônio, que é a eritropoetina, que na mulher é produzido, quando ela está grávida, em uma quantidade um pouco maior, porque com mais hemácias, você melhora a eficiência do processo de troca gasosa que vai ocorrer nos alvéolos pulmonares. Veja, sabemos que a poluição de partículas, por exemplo, de automóveis, na faixa de 2,5 micrômetros, chamadas partículas 2,5 ou 2,5 parte por milhão, está relacionada ao aumento de doenças cardíacas. Esse é um estudo feito por Araújo e outros pesquisadores que fizeram esse estudo aqui, ó, e eles mostraram, através de evidências, especialmente em camundongos, que isso aumenta a formação de placas ateroscleróticas no sistema cardíaco. Elas interagem como se fosse um cimento, aumentando e fechando as artérias. Portanto, o mecanismo do que nós temos hoje, da poluição atmosférica, também é um fator que acaba trazendo algumas complicações ao nosso sistema respiratório, parte anatômica, diminuindo algumas funções pulmonares, inclusive, esse mecanismo que pode estar ligado à poluição. Não temos muito, eventualmente, o que fazer, a não ser evitarmos isso e pensarmos de maneiras que possamos tirar esses poluentes da nossa vida, né? Como eu digo sempre, não tem como você evitar os estressores 100% da nossa vida, mas devemos procurar, de alguma forma ou outra, buscar locais com menor poluição para ajudar nesse mecanismo de respiração como um todo. E como que o ar entra ou sai do nosso sistema respiratório? Todo mecanismo que garante a mecânica da ventilação, ela vai estar ligada principalmente ao músculo que nós temos separando o tórax do abdômen, que é um músculo diafragma. Esse músculo é um músculo em forma de uma abóboda. Quando eu inspiro, o diafragma baixa. Quando eu expiro, ele sobe. E esse movimento de subir e descer do diafragma, dos músculos intercostais, músculos aqui do pescoço, o escaleno, o esternocleidomastoideu, outros músculos, inclusive das costas, que são músculos estabilizadores, são eles que garantem o mecanismo de entrada e saída do ar. Então, no mecanismo da inspiração, na inspiração, entrada de ar, nós temos a contração dos músculos respiratórios. Então, quando eu inspiro, eu contraio o diafragma e ele baixa. Os intercostais contraem e levantam as costelas, eles levantam as costelas, são também chamados de levantadores das costelas, e o osso externo pronuncia-se, vem à frente. Quando eu tenho o abaixamento do diafragma, o osso externo projetando-se para a frente, eu tenho um aumento do volume da caixa torácica. Aumenta o volume da caixa torácica, a pressão interna diminui. Começa aí pelas leis da física, Boyle-Mariotti, lei de Clapeyron. Aumenta o volume, diminui a pressão. A pressão externa fica maior do que a pressão interna. E o que acontece com o ar? Ele entra. Isso. A entrada do ar na nossa caixa torácica se dá por diferença de pressão. A pressão externa fica maior e o ar entra, devido a esse movimento dos músculos respiratórios. Portanto, ele é um processo ativo. Percebam que ele ocorre de forma natural, não é verdade? Eu não preciso ficar controlando a respiração, pensando em respirar, né? Senão eu tinha que parar a aula aqui um pouquinho, gente, só um minuto. Deixa eu respirar. Não, ele ocorre de forma absolutamente espontânea, mas ele é ativo, a inspiração, porque eu tenho a contração dos músculos respiratórios. Aumenta o volume, diminui a pressão. Cerca de 5 litros de ar nós podemos colocar nos nossos pulmões numa respiração completa. Normalmente, 1 litro a 1,5 litro de ar, já que nós inspiramos cerca de 14 vezes por minuto, em média. Então, nesse próximo minuto, você que está aí sentado, deitada,
tranquilos. Nós vamos respirar aproximadamente 14 vezes por minuto. Eu que estou falando aqui talvez um pouco mais, devido ao mecanismo, portanto, da fala que exige fonação, o ar passando pelas cordas vocais ininterruptamente. Quando soltamos o ar na expiração, eu tenho o relaxamento. O diafragma estava contraído, ele sobe. Os intercostais baixam, o volume da caixa torácica diminui. Volume da caixa torácica diminui. A pressão aumenta. A pressão interna fica maior, a pressão externa fica menor e o ar tende simplesmente a sair. Qualquer dúvida, gente, me perguntem, por favor, tá bom? Acho que ficou claro, né? Esse mecanismo mecânico da respiração ocorrendo exatamente por essa diferença de pressão. Você já ouviu durante uma aula, especialmente aula de yoga, já que a gente está abordando isso de uma forma mais geral aqui, que precisamos primeiro encher a base dos pulmões? Porque a base dos pulmões ela é mais larga do que o seu ápice. Gente, isso é muito discreto, tá? Não tem muita diferença. Se você olhar aqui no esquema, olhando aqui por essa parte e olhando pela essa base, não muda muito, tá? Porém, muitas vezes se fala isso. Isso seria possível encher a base dos pulmões para depois subir o enchimento? Por mais que os pulmões sejam divididos em partes, o pulmão direito dividido em 3 lobos, o pulmão esquerdo dividido em 2 lobos, em 2 partes, não há como. Porque os pulmões, os alvéolos pulmonares, estão todos conectados através desses caninhos. Não há como uma região você fechar e interromper o fluxo de ar para ela. Nesse princípio, a gente segue exatamente a lei dos gases de Boyle-Mariotti. Por exemplo, quando nós vamos inspirar, o mecanismo é como uma bexiga. Não tem como eu encher a parte de baixo da bexiga, para depois encher o meio da bexiga, para depois encher a parte de cima. As partículas dos gases não estão presas, elas simplesmente se expandem e ocupam todo o espaço. Essa é uma das leis do mecanismo dos gases. Os gases, eles vão ocupando todos os espaços possíveis onde ele esteja a temperaturas padrões, né, nas famosas CNTPs. Eles ocupam os espaços como um todo. O que nós podemos fazer numa respiração controlada é apenas movimentar os músculos abdominais, os músculos intermediários e os músculos da parte superior. Isso eu tenho controle do músculo. Mas não que eu possa encher os pulmões de forma independente. O enchimento dos pulmões se dá como um todo, né? Então, isso é um dos tantos mitos que às vezes a gente acaba ouvindo durante as aulas, muitas vezes por aí. Tantos outros que a gente vai comentar também com vocês. O principal músculo da nossa respiração, o músculo que separa o tórax do abdômen, o diafragma. Esse músculo, gente, ele está ligado a uma série de regiões do nosso corpo, diretamente. Ligado às vértebras da coluna, C3, C4, torácicas aqui também. Ele está ligado às costelas flutuantes pela lateral e ligado ao osso externo aqui na frente. Então ele está todo conectado. Por isso existem muitas pessoas que têm dores nas costas, má postura, e o problema é um problema, muitas vezes, que a gente corrige com uma respiração, movimentos respiratórios. Eventualmente, você talvez já tenha percebido, deitado muito tempo numa cadeira de dentista, sei lá, às vezes, você começa a sentir um incômodo, uma dor nas costas. E se você naturalmente faz uma respiração grande, infla todo o teu corpo, às vezes aquela dor quase que desaparece, porque você alonga, estica músculos que muitas vezes estão ligados ao encurtamento do próprio diafragma. E isso tudo tem a ver com muitas relações com as nossas posturas, e especialmente as posturas do yoga, esse mecanismo. Só que o diafragma não está ligado só aqui. Através da fáscia, ele vai fazer conexões com músculos aqui da região do pescoço, e dizem alguns autores, até com músculos da face. Existem conexões diafragmáticas com psoas,
com o músculo do nosso assoalho pélvico. Inclusive, e isso é fato, quando a gente está em repouso, o assoalho pélvico e o diafragma funcionam em perfeita sincronia. Então, nós temos aqui na região do nosso abdômen, na região do abdômen, um cilindro formado por músculos. E esse cilindro gera o quê? Uma pressão abdominal, intraabdominal. E é essa pressão intraabdominal que vai fazer com que a nossa coluna vertebral mantenha-se estável também. Então, todo o movimento da respiração, ele está ligado com a nossa postura, além apenas do permitir a entrada e a saída de oxigênio para o nosso corpo. Aqui nessa outra figura, você vê através de outros músculos, músculos reto-abdominais, músculos intercostais aqui em cima, psoas, músculos da região lateral da nossa coxa e conexões que existem aqui ó, com a coluna vertebral, L3, L4 com vértebras da lombar. Por isso existem muitas situações onde o indivíduo apresenta lesões ou protusões de coluna, dores na lombar, e a gente resolve isso melhorando o quê? A respiração. Eu vou mostrar um estudo de caso de uma paciente que eu atendi com dor torácica e que ela melhorou basicamente com pranayamas através do yoga. Além disso, observa-se que a fáscia a qual o diafragma torácico se conecta na coluna vertebral e inclusive no assoalho pélvico. Então existe uma conexão do diafragma aqui por trás na coluna, onde a fáscia toracolombar desce e liga lá no assoalho pélvico, garantindo esse movimento completo, portanto, que existe do movimento, ligando-se ao psoas, quadrado lombar, isso para citar alguns dos músculos ao qual o diafragma está conectado. E quais seriam os outros músculos ligados à nossa respiração? Para não estender demais, que não é tanto o objetivo da nossa aula. Mas ele está ligado ao escaleno, que são músculos que partem aqui do nosso pescoço e se conectam com a costela, primeira e segundo par de costelas. Também o esternoclídeo mastoideu. Veja onde é que esse músculo se insere, aqui no final da nossa mandíbula, no masseter. E ele está ligado ao externo, o cisterno, por isso o nome, esternoclídeo mastoideu, e está ligado também ao segundo par de costelas. Para que servem esses músculos, esternoclídeo mastoideu e o grupo dos músculos chamados de escalenos, né? Escaleno anterior, escaleno posterior. São esses músculos que quando eu inspiro, o que acontece? O diafragma, ele empurra. E esse diafragma tende a puxar o meu tórax para baixo. E eu não devo fazer com que o tórax desça, porque se eu fizer isso, eu diminuo a minha capacidade respiratória. O que nós aprendemos muitas vezes no yoga? Em abrir o peito. Então, são esses músculos que seguram a minha caixa torácica, impedindo que ela desça, junto com o diafragma. Então, quando eu faço o movimento respiratório, mesmo exclusivamente o movimento abdominal, esses músculos têm que ter tração para impedir que a caixa torácica desça junto com o movimento diafragmático. Então, os músculos acessórios da respiração, inclusive os peitorais, que estão ligados muitas vezes aos intercostais, esse conjunto muscular é o que garante uma respiração plena, uma respiração completa, sem entrar nas disfunções respiratórias, né? Que seriam as pessoas que têm problemas respiratórios, onde isso é muito mais importante ainda. Facilitar esse mecanismo respiratório, através desse conjunto de músculos que formam o processo da nossa respiração. O mais importante deles, o diafragma, os músculos intercostais, que é um outro grupo e outro conjunto de músculos presentes aí, os músculos aqui na região do pescoço, esternoclídeo mastoideu, os escalenos, que garante uma respiração plena. Ok, e como é que eu funciono esses músculos? A gente tem que trabalhá-los, né?
movimentos que a gente faz, por exemplo, no yoga, o movimento de Brahman, que é movimentar a cabeça para o lado esquerdo, cabeça para o lado direito, levar o queixo no peito, levar a cabeça lá para trás. Além de movimentar os músculos, eu estou estimulando tireoide, paratireoide, o timo, que são glândulas. Esse é um assunto para a nossa aula de sistema endócrino, né? Senão eu já vou dando muitos spoilers nas aulas aqui, né? Mas lá na aula de sistema endócrino, a gente vai falar dessas glândulas e movimentos dentro do yoga que estimulam, né, inclusive, o movimento dessas glândulas também no nosso organismo de um modo geral. Então, esse é o conjunto de músculos que garante a respiração. Mas eles não estão ligados só à respiração. Estão ligados, inclusive, também à pressão intraabdominal. Esse é só um artigo e a aula foi baseada em vários artigos, tá? Eu vou deixar para vocês depois, no final da aula, e depois eu coloco no nosso WhatsApp lá do grupo os principais artigos que eu usei, que nós estamos usando aqui nessa aula, tá? O artigo explica as razões científicas para o músculo diafragma ser um importante cruzamento de informações que envolvem todo o corpo. O músculo diafragma se estende do sistema trigêmeo, portanto, da face, ao assoalho pélvico, passando do diafragma torácico ao assoalho da boca. Então, ele mostra para nós, em vários itens no trabalho, mostrando essas interconexões de fáscias, de ligamentos do músculo diafragma da nossa respiração com o corpo todo. Para aliviar e tratar o músculo de forma eficaz, é necessário estar atento à complexidade anatômica das fáscias, neurológicas, controle da respiração. Então, vejam, no Ayurveda, de modo geral, quando a gente fala de um paciente, de um aluno, nós não podemos olhar ele exclusivamente lá na fala, na respiração, ou num problema que ele tenha na coluna só. Ah, o problema é na coluna, eu tenho que cuidar da vértebra. Não, 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 não. A gente trata o indivíduo sempre como um todo. Muitas relações de dor que podem estar ligadas, inclusive no pescoço, podem estar ligadas a movimentos, elas podem estar muitas vezes relacionadas à respiração. E digo para vocês, gente, com alguns anos de experiência, eu sei que vocês também o têm aí, como muda a vida quando a gente muda os mecanismos da nossa respiração. A função respiratória fisiológica muda à medida que nos exercitamos, envelhecemos ou sofremos contratempos de saúde. Tivemos aí nos últimos anos quantos casos de Covid e quantas pessoas continuam com sequelas relacionadas ao Covid, ao cigarro, má alimentação, vida numa cidade muito poluída, que eu falei no começo da aula para vocês, o trabalho que eu mostrei também, em relação à poluição e aos problemas de aterosclerose. E assim a sua importância do sistema respiratório, né? Ele é muito grande em tudo isso que a gente está abordando. Só mudando um pouquinho de assunto, mas falando com vocês ainda da respiração do mecanismo. Como que ocorre o controle da nossa respiração? Como que eu controlo a entrada e a saída do ar? O controle da nossa respiração, ele está aqui no tronco encefálico, que é uma região final da nossa coluna vertebral. Então, aqui está a coluna raquidiana, ó, a vertebral está aqui do lado, a coluna raquidiana, e no final dela, na conexão com o encéfalo, existe o tronco encefálico, que conecta a medula ao sistema nervoso central. Isso aqui também nós vamos trabalhar bastante na aula de sistema respiratório, que será o nosso próximo encontro. A gente vai trabalhar com o sistema nervoso. E essa região, o bulbo respiratório, ele controla, além da respiração, ele vai controlar também o batimento cardíaco, digestão, entre outras funções autônomas do nosso corpo. E no final da aula, pessoal, nós vamos voltar a falar nele com vocês aqui, ó. No final da aula, a gente volta a discutir como que isso realmente é estimulado. Então, é esta região, o bulbo, que controla a nossa respiração. Mas a respiração, ela tem um impacto profundo em todo o nosso corpo. O ar que nós inspiramos, ele vai para onde? Ele vai para as nossas células. Qual é o papel do oxigênio no metabolismo celular? Vocês sabem para que serve o oxigênio no nosso corpo?
Alguém de vocês tem ideia do porquê que nós realmente respiramos o oxigênio? Onde que o oxigênio tem função no nosso organismo? Para que que ele serve no nosso corpo? Primeiro que o oxigênio é um gás extremamente tóxico. Ele não é tão legal assim, né? Mas nós evoluímos numa respiração chamada de respiração aeróbia. E o oxigênio, ele age lá dentro da célula, e ele é o principal elemento que faz a troca do dióxido de carbono lá no mecanismo onde o nosso corpo gera energia, trifosfato de adenosina. Deixa eu pegar um pouquinho de célula aqui, ó, de citologia, biologia celular. Isso aqui é como se fosse o citoplasma da nossa célula, e aí nós temos a principal molécula orgânica que garante energia para o nosso corpo, glicose. Vejam, e eu preciso de glicose, não é outro tipo de açúcar. Por exemplo, o nosso sistema nervoso só funciona à base exclusivamente de glicose. Eu preciso de glicose. A glicose, aqui no meu sistema, na minha célula, ela vai ser a minha principal fonte de energia para a estrutura celular. E a nossa glicose começa, então, a ser utilizada, a glicose, ela começa a ser utilizada e vai produzindo moléculas de ATP, que seriam as moléculas energéticas do meu corpo. Essa glicose continua sendo degradada, quebrada mesmo. Eu vou quebrando a molécula de glicose e vou produzindo piruvato, que é uma derivação da molécula de glicose. Isso aqui gera cãibra às vezes, tá? Quando eu não dou oxigênio para o músculo, a minha produção de energia normalmente para aqui, encerra a produção de energia. O piruvato, ou ácido pirúvico, ele se transforma em ácido lático. E é o ácido lático que todos vocês já ouviram falar, que é uma das principais formas de nós termos cãibra. Mas se eu faço uma respiração calma, tranquila, eu levo oxigênio para o músculo. E o piruvato, dentro da mitocôndria, lembra de mitocôndria lá, gente? Lembra de mitocôndria, Mirelle, Laura, Samuel, Juliana? Isso, lá a mitocôndria, essa mitocôndria, ela vai pegar esse piruvato e vai continuar quebrando esse piruvato no negócio chamado de ciclo de Krebs. Não se assustem, tá, gente? É só para pôr os nomes aí mesmo. Nesse ciclo de Krebs, só para terminar, ele gerou um monte de hidrogênios. Está vendo esses hidrogênios aqui, ó? Aqui em cima? Da onde veio esse hidrogênio? Dessa molécula de glicose. Só que se eu deixar hidrogênios livres no citoplasma da célula, a célula morre. A célula morre, morre. Morre por quê? Lembrou, né, Mirelle? Por que que morre a célula? Porque ela fica ácida. Então agora entra um cara chamado oxigênio. Ele é o que salva as nossas células. Porque todos esses hidrogênios da molécula de glicose, eles são capturados por esse cara chamado oxigênio. 2 hidrogênios e um oxigênio formou água. Esse é o único papel do oxigênio no nosso corpo. Caraca, já valeu a aula de hoje, né? Não precisa mais nada. O oxigênio, ele não tem nenhum papel no nosso corpo, a não ser ligar com o hidrogênio e evitar a hiperacidificação da célula. Mas e o outro oxigênio daqui? Porque um só ligou. Se esse outro oxigênio ficar solto, ele acaba ligando muitas vezes com a própria água e forma H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Gente, isso é péssimo. Porque a água oxigenada, ela é lesiva, ela destrói membrana, ela destrói DNA. Todo mundo já ouviu falar, e todo mundo fala muito, numa coisa chamada radical livre, certo? Envelhecimento celular, essa coisa toda. E o que é o radical livre? É o oxigênio. Sério? Isso mesmo. Radical livre é oxigênio livre, não o oxigênio molecular, não o O2. Esse é oxigênio molecular.
O oxigênio, o elemento químico, só o oxigênio, é o principal radical livre da célula. Então, nós temos que ter mecanismos extremamente eficazes para não deixar que o oxigênio fique solto na estrutura celular. Então, nós temos que fazer com que ele se ligue a esse processo aqui. Por isso, certos modelos de respiração muito intensa, aquela respiração cansativa, aquela respiração agonizante que muitas vezes acontece, é essa respiração que faz com que aquele mecanismo celular não ocorra de forma adequada. E aí nós acabamos sobrando muito oxigênio livre, envelhecimento celular, morte celular, disfunções celulares, o metabolismo celular fica todo comprometido e doenças começam a surgir. Por isso, como eu falei lá no primeiro slide da aula, a nossa vida começa quando nós inspiramos e termina no último sopro da respiração. Respirar é a base de tudo, e é por isso que eu quis começar essa nossa primeira aula desse nosso encontro de fisiologia da respiração, fisiologia do yoga, que eu estou chamando assim, com o sistema respiratório. Ele é o prana que gera a nossa vida. Como eu também disse, acho que no primeiro slide, o segundo, é o prana que eu inspiro que me dá vida. Não é o alimento em si. O alimento tem prana. O alimento contém a prana, a energia vital, né? A respiração é um processo que pode ser involuntário, mas ele pode ser grande parte do tempo voluntário, como numa prática de yoga. Nós não estamos pensando para respirar aqui, mas eu posso controlar minha respiração. E ela vai ser muito importante. O final da nossa aula, que é a cereja do bolo, tá? A gente vai ver exatamente como que essa respiração lenta nos dá muita saúde e muita vida para nós. Toda a nossa respiração está controlada aqui, ó, no bulbo respiratório. É ele que controla o meu mecanismo básico da nossa respiração, através de um nervo chamado de nervo frênico. Olha, esse nervo liga no diafragma, liga nos músculos intercostais, que a gente falou também, entre outros nervos, os próprios nervos intercostais. Nervos que estão ligados aqui ao esternocleidomastoideu, que é aquele músculo do pescoço que a gente comentou, aos escalenos também. Então, peraí, a gente fala muitas vezes do nervo vago, 10º par dos nervos cranianos, falamos o tempo inteiro neles. Gente, o nervo vago não está nem ligado aqui, ó, na inervação da respiração. O nervo vago passa pelo diafragma aqui no meio, junto com o forame do esôfago, ele vai passar aqui dentro. Mas a inervação da nossa respiração está ligada principalmente, não somente, ao nervo frênico. É esse nervo que está ligado principalmente a nossa respiração. Então, a gente tem que tirar um pouco essa palavra tanto do nervo 10º par, e é o nervo vago, é o nervo vago. Ele é muito importante. Mas nós vamos ver também no final da aula que não é ele também o principal nervo que controla a respiração. Ele está ligado. Mas existem outros mecanismos mais modernos que estão sendo estudados relacionados à respiração lenta e à respiração yogi, aquela respiração mais calma e controlada. Então, a nossa respiração, quem controla nervo frênico, ligado lá à região do bulbo raquidiano, ao tronco cervical, ao plexo cervical, de onde partem inúmeros nervos, inervando toda a nossa caixa torácica e ao abdômen também. A nossa respiração, o que controla principalmente a nossa respiração, está ligado à acidez do sangue. Vou falar um pouco de bioquímica aqui, ó. Quando eu estou inspirando, a minha célula gera gás carbônico. Aqui, ó. No final da respiração, a minha célula produz gás carbônico. Ó. Da onde que vem o gás carbônico? Da glicose. Então, comi glicose, produzi hidrogênio. Os hidrogênios viraram água. E o que aconteceu com o carbono e o oxigênio da glicose? Viraram CO2. Só que o CO2, dentro da célula, ele está lá na célula. Eu tenho que jogar ele para fora, através da expiração. Como que acontece isso no meu corpo? O gás carbônico liga com água no meu sangue e forma um ácido, que é o ácido carbônico.
Esse ácido carbônico acidifica o pH do sangue. Essa acidose metabólica ativa o bulbo respiratório e faz com que eu aumente a frequência da minha respiração. Quando eu aumento a frequência da respiração, eu jogo o CO2 para fora. Isso que eu estou mostrando aqui, ó, CO2 mais água, acontece lá nas células do meu corpo. Isso que está no lado direito aqui, ó, acontece nos alvéolos pulmonares. O gás carbônico da célula liga com água, acidifica o sangue, faz com que o bulbo respiratório aumente a minha frequência respiratória. Quando eu aumento a frequência respiratória, eu desloco a reação para a esquerda e jogo o gás carbônico fora pela expiração. Então, quanto mais rápido eu estou expirando, mais gás carbônico eu estou jogando. Sangue mais ácido aumenta a frequência respiratória. Então, quando o sangue está ácido, eu respiro mais rápido. Quando eu inverto a equação, o meu sangue fica alcalino, fica básico. E a minha respiração se torna mais lenta. Se a respiração ficou muito lenta, eu aumento a concentração de CO2. Eu acidifico o sangue. E o meu corpo tende a aumentar a frequência. Então é o dia inteiro isso? Isso, é o dia inteiro. Aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. A gente não percebe, né? Mas eu estou, de vez em quando, respirando um pouquinho mais rápido e um pouquinho mais lento. Isso me dá cerca de 14 movimentos respiratórios ou incursões respiratórias por minuto, aproximadamente. Vejam que eu não falei no oxigênio. Então, o que faz o meu corpo respirar é a elevada concentração de gás carbônico. Existem conectores, sim, aqui nas carótidas existem baroreceptores e proprioceptores que se conectam ao oxigênio também. Mas o principal fator que faz com que eu respire é gás carbônico. Por isso, numa pessoa que está com uma parada respiratória, se ela é atendida pelo corpo de bombeiros, por exemplo, eles não dão oxigênio puro para a pessoa. Quando uma pessoa está com parada respiratória, você tem que dar oxigênio misturado com gás carbônico. Porque é o gás carbônico que vai fazer essa pessoa voltar a respirar. E é por isso que a ventilação, a respiração boca a boca, ela é bem bacana. Porque você joga CO2 para dentro do corpo da pessoa. E isso ajuda ela a fazer o movimento de retorno de volta. E não é o oxigênio, como muitas vezes a gente pensa, eventualmente por aí também. Então, todo o nosso controle da respiração, ele está ligado lá ao sistema nervoso, especialmente ao bulbo respiratório. Então, vejam, dado que a inspiração normal, ativa ou passiva, nós devemos inspirar em movimentos mais ativos, né? Como fazer uma retroflexão no yoga. Então, movimentos que eu expando o meu corpo e que eu vou expandir o corpo, são movimentos fáceis para eu inspirar. E movimentos em que eu vou torcer o meu corpo são os movimentos em que eu devo expirar. O básico, né? Não trouxe nenhuma novidade para vocês aí. Mas o que é importante a gente citar aqui? Quando muitas vezes eu estou numa posição de yoga com muita tensão, ou num movimento que eu estou fazendo muita tensão, às vezes a gente começa a induzir as pessoas a respirarem. Você tem que respirar. Pera, nem sempre dá. Uma pessoa que tem uma grande flexibilidade e ela está no movimento de expansão do corpo, ela até consegue manter uma respiração. Mas nem sempre é possível. Então, existem pacientes, existem alunos que não se sentem confortáveis em você manter uma respiração quando o teu corpo está esticado, está alongado. Eu inspiro aqui. Mantenha a posição. Ok. Durante quanto tempo? Às vezes, 5 ou 6 respirações são enormes para uma pessoa que não tenha flexibilidade ou aberturas, ou seja uma pessoa que esteja mais contraída, os ombros para frente, uma pessoa que já apresenta uma postura mais introspectiva, mais fechada.
O que que nós, professores, terapeutas, devemos fazer? Buscar essa expansão, a pessoa melhora a vida dela, melhora a respiração, melhora a postura, como eu mostrei para vocês nos primeiros slides. Essa cavidade abdominal, ela mantém o quê? A pressão abdominal, a pressão intraabdominal. E isso vai, inclusive, estar ligado à postura da nossa coluna vertebral, que é o que eu quero trazer para vocês um pouco. A gente fala muito de tórax e esquecemos do abdômen. O diafragma, ele ao mesmo tempo que controla o abdômen, que controla o tórax, quero dizer, ele também controla o abdômen com a pressão intraabdominal. O nosso abdômen, ele é todo formado por uma parede muscular. São vários músculos, reto abdominal, desculpem, gente, reto abdominal. Os músculos que envolvem todo o abdômen, de um modo geral, eles garantem um cilindro fechado. Então, eu tenho na base do cilindro o nosso assoalho pélvico, que está ligado ao diafragma pela fáscia tóraco-lombar. Tóraco-lombar liga o diafragma ao assoalho pélvico. O diafragma em si e os músculos do abdômen. Esses músculos garantem uma pressão abdominal que, em média, é de 5 milímetros de mercúrio. Como é que se mede essa pressão? Isso é medido em ambiente hospitalar, normalmente por um catéter na bexiga, se consegue medir. Percebo que numa pessoa obesa, essa pressão chega a variar de 10 a 15 milímetros de mercúrio. Então, quando a gente fala de obesidade, a gente não está falando apenas de questão estética. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um dos maiores problemas que nós temos de doença no mundo. Aumenta a pressão arterial, aumenta a pressão intraabdominal, relações com a diabetes, com a aterosclerose, problemas cardíacos, né? Então, é tudo isso que a gente precisa conversar com os nossos pacientes, de um modo geral, alunos, buscando a melhoria da saúde, que é o que a gente quer. Porque saúde, a tua saúde é uma escolha, é uma escolha de vida. Você escolhe isso, você busca, você vai atrás disso, você se controla, mantém esse mecanismo. A tua saúde é uma escolha que nós temos de um modo geral. E veja, durante uma aula de yoga, o nosso abdômen vai variar de altos níveis de pressão arterial, nos movimentos desafiadores, em que eu tenho uma contração do meu abdômen, numa posição da cadeira, uma posição de retroflexão, apoios de mão, equilíbrios, até movimentos em que a pressão intraabdominal é bem baixa, né? Quando eu estou numa posição de relaxamento. A pressão abdominal interna estabilizada, adequada, em que você mantém os músculos abdominais firmes, trabalhados, ajustados, alinha o corpo, reduz a tensão do corpo como um todo e a ação muscular é mais eficiente. Se o meu corpo está nessa postura adequada, o que vai acontecer com a minha respiração? Muito mais fácil. Eu respiro com facilidade. O oxigênio entra nos meus pulmões com facilidade. Mais oxigênio, as minhas células vão agradecer. Elas vão dizer: nossa, que legal, eu posso realmente usar o oxigênio. Vou ter menos radical livre, eu vou ter mais saúde, vou viver mais tranquilo, eu gasto menos energia do meu corpo para respirar. É claro que eu vou estar mais saudável. É claro que eu vou estar mais disposto. Porque se eu gastar muita energia para a respiração, quando eu for fazer outra atividade, eu não tenho. Eu não consigo caminhar, não consigo subir escada, não consigo fazer as minhas atividades normais. Então, se eu não tenho uma pressão intraabdominal adequada, o meu corpo vai ficar desalinhado. Isso pode vir com a nossa idade normalmente. Esse slide foi para mostrar o normal, mas não é isso que a gente quer que aconteça. E nós não devemos deixar isso acontecer através exatamente da nossa ação terapêutica para evitar que esse desalinhamento, aumento de tensões no corpo fechado, ação muscular ineficiente. Ok. Como que eu garanto essa pressão intraabdominal adequada? Percebam que o nosso abdômen ele é todo envolvido por conjuntos musculares. Então, os exercícios que garantem movimento do nosso core, de novo, gente, eles não estão ligados a ter um abdômen de tanquinho, esquece isso. Não é o indivíduo ter uma quantidade de gordura no abdômen que muda a pressão abdominal, não muda.
O que nós devemos fazer é fortalecer o core. O fortalecimento do core garante uma pressão abdominal adequada. Os reto-abdominais, anteriores, externos intercostais, todo esse conjunto de músculos mantém essa pressão abdominal adequada, o que garante uma postura, uma estrutura da nossa coluna vertebral adequada. Porque a pressão interna que é exercida aqui, ela empurra a coluna para trás como um todo, mantendo o corpo alinhado constantemente. A nossa pressão intraabdominal, portanto, ela inicialmente é passiva. Ela está aqui. Naturalmente, a minha pressão intraabdominal está aqui. Mas eu posso fazer com que ela se torne ativa. Então, eu contraio o meu abdômen. Quem é do yoga, então nós temos os bandas. Né? Eu tenho o banda do meu abdômen, né? Então eu vou contrair o assoalho pélvico e vou contrair o meu abdômen. Né? Esses bandas, eles garantem essa pressão interna mais forte ao meu corpo. Isso mantém, portanto, o meu corpo com uma pressão abdominal mais estável. Quando eu junto o movimento passivo com o movimento ativo, o meu corpo começa a entender isso sozinho. Porque a gente não tem que ficar pensando nisso o tempo inteiro. O meu corpo entende, quando eu começo a ficar nessa postura, o meu corpo entende que esse é o normal. E eu, todo dia que eu sento, eu vou ficar assim. Se eu fizer uma postura para cá, ele me diz, nossa, está estranho, não está legal. Mas se eu começo a acostumar o meu corpo a ter uma postura, se eu fizer isso, o meu corpo diz, tem alguma coisa errada. E você retoma. Por isso, a postura adequada melhora a respiração. O que os estudos também têm mostrado? Tem um estudo sul-coreano, peguei meu celular aqui. Como é que a gente fica com a cabeça ao ler o celular? O tempo inteiro com projeção para frente aqui, ó, ao pescoço. E o excesso disso está trazendo problemas respiratórios, inclusive. O excesso do uso dos aparelhos. Então, se a gente vai usar, pelo menos ache uma postura adequada, já que nós precisamos, hoje eles fazem parte da nossa profissão, do nosso dia a dia de um modo geral, né? Mas vamos corrigir isso, procurar levar para os nossos pacientes, para os nossos alunos essa característica aí. Um estudo de caso. Eu atendi essa mulher aqui, ó, com dor na lombar há pelo menos 2 meses, grau 8 de dor, há 7 meses, realizou 15 sessões de fisioterapia, não melhorou. Dor impediu o paciente, inclusive, de fazer tarefas diárias, tá? Ortopedista, ressonância magnética, tomografia, exame físico, diagnóstico lombalgia unilateral direita, protrusão distal L4 e L5. Lembra onde que o diafragma se insere no nosso corpo? L2, L3, L4. E até pode chegar ao L5 pela fáscia tóraco-lombar. O diafragma está inserido aqui, ó, na coluna vertebral. Então, ela estava com a protusão distal, enfraquecimento da musculatura externa, interna abdominal, enfraquecimento das costas. Ela fez esse diagnóstico em outubro ou novembro do ano passado, não lembro exatamente. Eu comecei a tratar ela em janeiro desse ano. Final de abril, começo de maio, ela voltou no ortopedista, que tinha pedido para ela fazer algum tipo de fortalecimento muscular para melhorar a cirurgia. Porque, dependendo do caso, ele já havia falado para ela que ele ia ter que operá-la. Solução, ela voltou no ortopedista e ele falou para ela, eu não sei o que você está fazendo, segundo ela, tá? Eu não sei o que você está fazendo, mas continua, porque desse jeito eu não preciso mais te operar. Então, ela não precisou da cirurgia, tá? Ela continua até hoje fazendo yoga, né? E ela libertou-se disso. Mas qual foi o foco do trabalho? Fortalecimento abdominal. Mas ela é uma pessoa que não tinha uma condição adequada física, um pouco de obesidade. Tudo bem, tudo tranquilo. Aonde que trabalhei principalmente com ela? Pranayamas. O trabalho mais intenso foi respiratórios. Movimentos respiratórios abdominais. Eles trabalham principalmente a musculatura interna. E isso fez a melhora completa nela, livrou-se de uma cirurgia. Falando de alguns movimentos respiratórios, especialmente dentro do yoga. Kapalabhati. Um movimento voluntário, né, que é usado aqui.
Ele diz muitas vezes, falam-se não nos clássicos, que ele interrompe, inclusive, o processo de envelhecimento. O que é o Kapalabhati? É um movimento forte que a gente dá no estômago, né? Movimento abdominal em que eu solto o ar com pressão. Esse é o Kapalabhati, diferente do Bhastrika, que é a respiração do fole, né? Diferente desses movimentos aí. Nessa respiração, por exemplo, no Kapalabhati, limpa as vias respiratórias. Então, como eu falei lá no primeiro slide com vocês, no primeiro slide que eu falei com vocês lá. Por que a gente deve respirar principalmente pelo nariz? Porque lá eu tenho bulbo olfatório que atua no encéfalo. Eu tenho produção de óxido nítrico, mas eu não estou respirando bem pelo nariz, está difícil a minha respiração. Acorda pela manhã, faz a sua higiene respiratória, pinga uma gotinha de óleo de gergelim em cada narina e começa a fazer pranayamas. Lencinho, em poucos minutos a tua respiração ela melhora. O Bhastrika, que é a respiração do fole, como se fosse uma locomotiva, eu devo fazer isso quando? Veja, de um modo geral, você pode usar isso com uma respiração base. Porém, existem contraindicações quando ela é muito intensa, principalmente para hipertensos, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm um problema cardíaco. Mas no mecanismo simples, você pode fazer isso diariamente para limpar o mecanismo nasal. Proporciona excelente oxigenação cerebral, da clarividência, por isso o nome Kapalabhati. Mente brilhante, melhora mesmo, né? Os órgãos internos, você dá mais oxigênio. Sensação de leveza, até de euforia, melhora a tua autoconfiança, capacidade de comando da mente. Esse exercício pode vir a despertar, inclusive, percepções internas. Contraindicações, especialmente hipertensão. Às vezes, a gravidez, apesar de que mesmo a gravidez bem controlada, ela pode ser realizada também. O Bhastrika, ele já é mais intenso, né, a respiração do fole. E aí começam algumas questões que eu quero trazer para vocês. Perdemos gordura abdominal? Diretamente não, não existe nenhum dado para isso. Só podem ser feitas por pessoas magras? Claro que não, né? Claro que não. Não há nada disso. Claro que a pessoa que tem um pouquinho de gordurinha, você não vê, às vezes, o vácuo completo. Mas não há nada de errado nisso. Vou pegar para vocês o Hatha Yoga Pradipika, um dos clássicos aqui, tá? Quando ele fala da respiração, que nós temos aqui do Kapalabhati, por exemplo, o que ele vai nos trazer dentro desse respiratório? A expiração rápida do Kapalabhati elimina todas as doenças devido à kapha, tá? Porque ele faz com que você melhore essa respiração, o teu corpo vai mais para a vata, né? Que é mais ar, mais movimento. Então diminui as características da inércia do kapha muitas vezes aí. A palavra Kapalabhati, tal e tal, ele descreve a palavra. Realmente tudo pode ser purificado. Por isso, alguns mestres passam essa prática como sendo uma prática necessária. Veja, é basicamente isso. Ele vai falar de algumas funções do Kapalabhati e do Bhastrika, mas não fala nada de perda de gordura, não fala nada em relação a emagrecimento. E aquilo que eu coloquei aqui, ó, interrompe o processo de envelhecimento. Gente, isso não existe nos clássicos dos livros do yoga. Então, o que eu quero também mostrar para vocês aqui nisso? E essa base da fisiologia do que eu estou trazendo do yoga. É para tirar um pouco de algumas mistificações que foram criadas por traduções equivocadas, por pessoas que querem se promover muitas vezes, e começam a achar coisas onde não há nada. Então, por isso que eu estou trazendo trabalhos científicos, evidenciando as coisas, para que a gente possa se embasar neles e trazer benefícios aos pacientes. Como um paciente que ia fazer uma cirurgia, como nesse caso que eu trouxe para vocês, parou,
não vai mais. Basta continuar com esses mecanismos aí. O que nós realmente podemos entender desses exercícios? Fortalece a parede abdominal, aumenta a circulação sanguínea, sim, sem dúvida nenhuma. Normaliza a função do aparelho digestivo e excretor, claro. Eu estou movimentando, comprimindo esses órgãos. Oxigena o corpo, revitaliza tecidos, porque eu levo oxigênio para a célula. Eu evito radicais livres, melhoro o funcionamento celular. Então, essas sim são as grandes questões ligadas aos exercícios de pranayamas. Muito indicado no pós-parto, reduz a diástase, que é aquela abertura no reto abdominal, melhora a incontinência urinária, tonifica o assoalho pélvico. Aí nós estamos falando de coisas reais e não ilusórias de envelhecimento, do indivíduo se tornar melhor ou pior, a morte do indivíduo não vai ser tão rápida se ele fizer isso. Eu melhoro o corpo como um todo, eu melhoro a minha saúde, que é isso que eu tenho que fazer. A saúde é uma questão de escolha do meu organismo. Tudo bem até aqui, pessoal? Já foi 1 hora e pouco aí, ó. Tá? Já estamos indo para a parte mais final do nosso grupo aqui de hoje. Respirar. Quando que eu devo fazer esse movimento de respiração ou de prender a respiração? Numa postura, por exemplo, na postura da cadeira. Nessa postura, o meu corpo fica tensionado, quase como se eu estivesse num movimento olímpico, na estrutura da respiração de um movimento, de um levantamento olímpico. O que nós, dentro das aulas de yoga, direcionamos e falamos ao aluno? Vejam que a posição de inclinação, centro de massa, está completamente modificada. Uma posição muitas vezes desafiadora, principalmente realizada entre 5 e 10 respirações. E especialmente quando o professor conta devagar, não chega nunca aqueles 5 aqui, vai quando que acaba isso, né? A relatividade da coisa. Eles não vê a hora de respirar de novo. Vejam, aqui eu estou trazendo alguma questão que os estudiosos dentro do yoga, grandes aí pesquisadores de fisiologia, eles nos dizem o que nós indicamos na postura da cadeira? Que eu continue respirando. Mantenho Mula Bandha, mantenho o Dhyana Bandha, mantenho a contração do assoalho pélvico, mantenho a contração do abdômen e ainda assim respiro, né? Muitas vezes a gente fala isso para os alunos, eles olham para você, ainda tem que respirar, você não quer que eu respire, né? Além de tudo isso, é o normal. Mas vejam, a gente muitas vezes acaba causando um problema para o aluno. Você cria nele uma situação de terror. Você faz tudo isso e tem que respirar. E se não respirar, está errado. Vejam, não é esse o entendimento que a gente deve ter. Eu tenho que construir esses movimentos. Dizer que a respiração deve ser fácil em cada pose é justo. Anjaniasana, alongamento completo do corpo, iliopsoas, musculatura central, incluindo reto abdominal, transverso do abdômen, músculos intercostais. Então, quando eu faço o movimento de retroflexão, a inspiração é fácil. Mas depois que eu cheguei na postura, continuar respirando é justo? É certo? É adequado? Depende. Depende de cada um. Talvez para quem é uma pessoa adiantada no método, torne-se fácil, não é um problema. Mas dizer que isso deve ser fácil para cada aluno, para cada paciente, no meu ponto de vista e no que eu estudei, nos artigos todos que eu estou trazendo para vocês aqui, embasando isso, isso é extremamente complexo para algumas pessoas. Se ela tiver um pouquinho de obesidade, então complica muito mais ainda. E aí o que nós acabamos fazendo com o yoga ou com outras terapias? Restringindo. Em vez de tornarmos para todos, nós acabamos restringindo. Seria o ideal bacana para quem é professor de yoga, eu penso isso aqui, ó. Seria uma maneira você dizer, esperar que cada asana afete a tua respiração de maneira diferente. Cada caso é um caso, eu não devo discutir com isso. Ela não é fácil, né? Muitas vezes seria o ideal dizer para a pessoa como é que você se sente nessa respiração. Urdhva Dhanurasana. Olha a quantidade de músculos que o corpo está contraindo.
pouso sobre as mãos, Ardha Mukha Vrikasana. São posturas muito desafiadoras. O certo nessa postura, segundo os clássicos do yoga, muitas vezes, seria você continuar fazendo a respiração. Mas muitas vezes nós acabamos restringindo o aluno e tirando ele da prática do yoga. Ao que me parece, muitas vezes acontece com o corpo humano, né? Essa prender a respiração. Então, o que é o certo? Devemos manter a respiração, prender a respiração. Como que a gente deve executar esse movimento de respiração? Nós devemos dizer para o aluno que depende. Depende do teu estado. O mais adequado seria dizer para ele o quê? Como você se sente nessa respiração? Você se sente bem respirando enquanto você está num movimento de força, de tração? Ou para você é difícil? Ah, para mim é difícil. Ok, prenda a respiração então. Não, eu me sinto bem respirando. Então, movimente, continue com o processo respiratório. Os trabalhos mudam e trazem bastante isso. Uma outra questão que também deve ser avaliada está ligada ao sexo. As mulheres têm mais facilidade no movimento respiratório. Nesse trabalho, que eu também vou deixar para vocês lá, foram avaliados 21 indivíduos do sexo masculino, 19 do indivíduo do sexo feminino. As mulheres apresentam 10 a 12% um volume pulmonar menor. O volume pulmonar é menor. Mas elas têm uma vantagem mecânica, o que melhora, confere uma respiração dos músculos respiratórios e uma inclinação das costelas flutuantes maiores do que a dos homens. Isso, obviamente, deve estar ligado a quê? Há uma questão evolutiva que as mulheres desenvolveram para poderem manter uma respiração mais confortável durante a gravidez. Então, existe uma capacidade respiratória evidente nas mulheres, estrutura anatômica. Elas conseguem acomodar uma maior expansão e volume na caixa torácica do que os homens. Então, isso também é uma questão que deve ser observada e avaliada durante as práticas que nós vamos executando e desenvolvendo durante a prática do yoga. Ujjayi Pranayama é uma outra técnica respiratória conhecida como respiração vitoriosa. E aí eu não quero tirar o teto tirar o chão de muita gente e tal, né? Mas o Ujjayi Pranayama nada mais é do que um sussurrar, um falar baixinho. Biomecanicamente falando, é só isso que a gente tem, tá? Ele é um sussurro. Só que nesse sussurro, você comprime as cordas vocais a mais ou menos 25% da abertura máxima. E olha que legal quando isso acontece no nosso corpo. Aumenta um atrito, cria um grau mais estável de pressão intraabdominal. Pô, então é legal fazer o Ujjayi Pranayama, é maravilhoso. O Ujjayi Pranayama quer manter a respiração a aula inteira, se possível, fazendo esse sussurro na glote. Ele deixa a pressão intraabdominal mais estável. Ela faz com que o atrito do ar crie calor na laringe. Aumenta a dificuldade do ar passar. Mas isso é ruim. Não, isso é bom. Respirar pelas fossas nasais também faz com que eu tenha uma certa tensão na respiração. Isso melhora a força dos músculos respiratórios. A gente está exercitando os músculos respiratórios. Então, se você consegue manter essa respiração Ujjayi durante toda a aula, ótimo, está tudo muito bom. Você vai promover um engajamento maior dos músculos abdominais profundos durante a inspiração e especialmente na expiração. Isso gera calor. Se isso gera calor, o que o meu corpo sente? Eu me sinto mais vigoroso. E é daí que vem o nome da respiração vitoriosa. Então, o nome da respiração vitoriosa vem exatamente porque essa respiração mantém o meu abdômen mais contraído, a minha postura melhora. Então, sim, é ótimo fazer o Ujjayi Pranayama, mas ele não tem nada de esotérico, tá? Ele tem, na verdade, uma fisiologia embutida
que garante essa respiração, sim, vitoriosa. Agora, olha aqui, ó. Essa técnica de respiração, Wikipédia, tá? Permite que o praticante mantenha um ritmo para a sua prática, absorva oxigênio suficiente, ajuda a construir energia para manter a prática, enquanto limpa toxinas do sistema corporal. Quanto à oxigenação, o oxigênio vai ser reduzido no Ujjayi Pranayama. Reduz a quantidade de oxigênio. Ele não aumenta a oxigenação. Então, diminui o envelhecimento do organismo. Se a gente for pesquisar muitas vezes coisas que você não pega relatos científicos ou mais genuínos, a gente acaba muitas vezes falando coisas que não deve, repetindo um erro, e esse erro vai sendo transmitido ao longo até de gerações. Então, esses tantos anos que eu tenho de fisiologia dando aula, esse é um dos objetivos que eu quis montar esse curso, tá? Para tentar trazer aspectos mais biológicos e científicos, eles são maravilhosos. Olha a quantidade de benefícios do Ujjayi Pranayama. Ah, mas eu não preciso saber isso para dar aula. É verdade. Você tem toda a razão, inclusive. Você não precisa. Mas e qual mal há em saber também? Mal nenhum, né? Então, as duas coisas eu acho que a gente precisa. Se eu posso ter a informação e melhorar isso para as aulas que eu vou dar para os meus alunos, por que não, né? Então, essa foi o objetivo primário de eu poder estar aqui tentando, já que meus últimos anos aí que eu tenho trabalhado tem sido só yoga e ayurveda, mas os meus 30 anos anteriores foram de fisiologia para medicina da Universidade Federal, para vários outros cursos. Falei, não dá para deixar isso lá atrás, trazer um pouco, essa foi a ideia geral. E para ir finalizando, pessoal, como que a gente realmente faz a respiração? O nosso sistema respiratório, ele funciona de forma autônoma, controlado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Ok, isso é aula para sistema nervoso, aula nosso próximo encontro, que a gente vai falar do sistema respiratório de forma direta. O sistema simpático, ele está mais ligado a movimentos de atividades de fuga, a movimentos ligados mais ao hormônio adrenalina. O movimento parasimpático é um movimento mais relaxante. Não é regra, tá? Não é regra. Porque a digestão, ela é controlada pelo parasimpático e não pelo simpático. Então, nem sempre é regra. Mas, de um modo geral, o sistema simpático ativa, te deixa mais estressado, mais adrenalina no corpo. E o parasimpático tende a acalmar mais o nosso corpo. Então, é isso que eu mais quero na minha respiração. Uma respiração em que eu tenho um efeito mais parasimpático, mais calmante no praticante. Como que isso é conseguido? Estudos de Andrea Zaccaro, da Universidade de Pisa, ela mostrou que quando a gente faz 10 respirações por minuto ou menos, isso vai ter uma flexibilidade mental e fisiológica e aumenta a atividade parasimpática em relação ao sistema nervoso central e ao controle emocional e bem-estar psicológico. Vejam, ela mostrou isso apenas analisando a respiração. Ok. Mas como que isso ocorre dentro do meu corpo? Nós sabemos que as respirações mais lentas acalmam. Mas aí você também pode me perguntar, é sempre assim? Não. Tem pessoas que não conseguem. Ela fica muito mais irritada, agoniada, chega a desmaiar. Se você pedir para ela fazer uma respiração mais lenta. Eu já dei aula para muitos alunos, né? Quando eu dava aula para grandes turmas aí de biologia em especial, e eu já tive casos de atender aluno com uma respiração num quadro de ansiedade, pedir para ele respirar mais lentamente, ele simplesmente entra em pânico e desmaia. Não é todo paciente que funciona assim, não é regra geral. Se eu conseguir fazer com que ele busque essa respiração, ok, eu melhoro a vida dele. Mas o que os pesquisadores observaram nos estudos de um modo geral? As técnicas de respiração lenta, de 6 respirações por minuto aproximadamente, então se eu inspirar em 5 e expirar em 5, eu vou fazer mais ou menos 6 respirações no minuto, né? 5 para inspirar, 5 para expirar, dá 10 segundos, vezes 6, 60 segundos aproximadamente. Então, eu devo inspirar em 5, faço uma pequena pausa,
expira em 5. Fazer Kumbhaka, que é reter o ar, não está ligado aos estudos aqui. O Kumbhaka vai aumentar o nível de gás carbônico. Aí eu volto lá para a fisiologia da respiração. Aumento o gás carbônico, meu sangue fica mais ácido e tende a aumentar depois. Eu tenho que compensar. Esse mecanismo de respiração tem efeito psicológico positivo. A respiração lenta inibe quase completamente a atividade simpática. O que significa que os neurônios conectados no modo de ativação desligam e eu consigo ficar, sim, mais tranquilo. Mas como que isso vai acontecer realmente dentro do nosso corpo? Então, alguns estudos, como por exemplo esse de Donald e de Schumann, padrões de atividade aferentes pulmonares durante a respiração lenta e profunda contribuem para a indução neuronal e relaxamento fisiológico. Então, isso tem a ver com a modulação da cognição do meu comportamento. Apesar da abundância de práticas mente e corpo que envolvem respiração lenta e profunda como componente fundamental, isso todos nós já basicamente conhecemos, aonde se identificaram os parâmetros que eu deva fazer essa respiração? Por que ela funciona? Vocês sabem me dizer de forma geral? Que é o que eu quero explicar. Por que respirar lentamente dá certo? Por que fazer essa respiração de 6 movimentos respiratórios por minuto acalma? E se nós fizermos isso agora, vai melhorar também. É uma questão que está ligado especialmente aos neurônios do tronco cerebral, a excitação comportamental. Então, estão ligados lá àquela região que a gente falou no começo da aula, tronco cerebral, bulbo respiratório. Lembraram lá? Lá no bulbo respiratório é o meu tronco cerebral. Codificações diferentes incluem o recrutamento de mecanorreceptores no pulmão. Então, quando eu respiro lentamente, o meu pulmão manda informação para o nervo vago. E o nervo vago manda informação para o encéfalo, sistema nervoso central. As vias olfativas, lá na respiração, por que respirar pelo nariz e não pela boca? O respirar pelo nariz ativa regiões do bulbo olfatório que atuam no hipocampo. Hipocampo é uma região do sistema nervoso central. E isso ativa a nossa memória. Então, quer dizer que eu posso melhorar minha memória através de uma respiração, através do meu nariz. Através da respiração pelo nariz, melhoro, inclusive, a função de memória. Mas o mais legal está aqui, ó, no item 4. Essa respiração de 6 por minuto, o movimento que ela faz, isso gera um pequeno barulhinho no meu corpo. E muitas vezes imperceptível, que foi medido na ordem de 1 Hz, essa frequência respiratória. Vários estudos. Tem um trabalho lindo, eu vou deixar depois para vocês, é bem grande esse trabalho, bem grande, tá? Mas é lindo o trabalho, ele está disponível na internet, total e integral. Ele mantém uma frequência de 1 Hz. E aí entra o mais bacana. Essa frequência de 1 Hz, ela está ligada, por exemplo, a repetições da Ave Maria, na oração do Rosário. Ela está ligada à maioria dos mantras no yoga. Isso produz uma informação, olha agora, para o coração. E o coração, ele recebe essa informação e ele começa a bater mais lentamente. Na medida que o coração começa a bater mais lentamente, eu diminuo a minha frequência respiratória. Isso faz com que ocorra uma diminuição na produção de cortisol e uma diminuição na produção de adrenalina. E o meu sistema parasimpático, ele aumenta e o simpático diminui. E eu começo a ter os benefícios dessa respiração. É um pouco complexo aqui, vou tentar traduzir de uma forma mais simples, tá? Essa base como um todo aí. A respiração invertida na natação altera a frequência ou funcionamento? Ju, eu não sei. Essa respiração invertida seria o soprar o ar durante a inspiração ou a
fazer esse movimento. Não conheço essa A, respiração a, exatamente da a, natação. inver- a invertida, Marcos, é você inspira pela boca e expira pelo nariz na água. Ah, entendi. Eu já Eu, tentei várias vezes nadar, mas eu sempre me é, confundo. Na hora de eu assoprar, eu respiro, na hora de respirar, eu assopro. Ou seja, eu bebo uns 10 litros ou de água a você. cada vez que eu tentei nadar. É, tem que ter Entendi, tem que entender o processo. Ou você inspira pela boca, expira pela boca, tirando da entendi. água, sabe? Veja, se eu for pegar a base da respiração, o inspirar pelo nariz, ele vai trazer os benefícios que a gente falou lá no começo da aula, né? O expirar ou expirar pela boca, ou mesmo quando eu estou com uma congestão nasal, se eu tenho um desvio de septo grave, uma carne esponjosa, se eu pegar isso desde a infância, por exemplo, essas crianças acabam tendo problemas dentários, acabam tendo mau hálito, acabam tendo problemas digestivos. Sim, de fato. Agora, se eu estou fazendo isso numa atividade controlada como a respiração, Ju, me parece talvez que não. Eu não sabia te dizer. O que eu estou trazendo para a gente, que os benefícios, o que eu devo fazer no meu dia a dia? Por que respirar pelo nariz é tão melhor do que respirar pela boca? Tá? O que isso me traz de vantagem? Claro, o nadador está lá na sua atividade diária, no seu exercício, ele aprendeu aquilo, mas o que ele deve fazer, digamos, fora da água? Continuar pela boca? Não, pelo contrário. A gente sempre deve buscar a respiração nasal. Filtra o ar, aquece o ar, produz óxido nítrico, né? A respiração nasal. A respiração na boca não traz esses benefícios, tá? Isso dentro dos trabalhos que eu pude ler sobre respiração. Não sei se tem algum outro que diga o contrário. Mas quando eu respiro pelo nariz, por exemplo, olha onde que eu ativo. Eu ativo uma região do bulbo respiratório que vai promover uma série de desencadeamentos de atividades neuronais. Naquele trabalho que eu vou propor para você, isso tudo está escrito. Ele aumenta, por exemplo, o GABA, que é o hormônio que aumenta a nossa memória. Então, sempre respirar pelo nariz aumenta a GABA. E esse hormônio aumenta a minha capacidade de formação de memória do meu organismo. Fazer essa respiração mais lenta, mais rápida, isso interfere nos receptores pulmonares. E os receptores pulmonares mandam informações lá para o sistema nervoso central, através do nervo vago. Percebam que a gente fala demais que a gente tem que estimular o nervo vago, mas como que se estimula o nervo vago? Não tem nada a ver com massageamento, com funcionamentos, não sei o que que a gente fala. Mas sim, os receptores pulmonares mandam informações para o nervo vago, que leva essa informação até centros respiratórios, especialmente o tronco, onde eu tenho basicamente o nosso bulbo respiratório. Leva informação para o locus coeruleus, que é uma região aqui do nosso sistema nervoso, para a amígdala e para o hipocampo. E essas regiões, esse outro slide eu acho que fica mais legal também aqui, ó. Essas outras regiões nos dão várias informações importantes. Então, os receptores pulmonares, os movimentos pulmonares, eles vão levar informações para o núcleo do trato solitário, para essa região chamada de BOT-C, que é o pré-Botzinger, que está ligado exatamente ao bulbo raquidiano. Isso tudo informa o locus coeruleus e o nosso corpo mantém atenção. Então, pessoas que têm déficit de atenção, hiperatividade, vão melhorar. E olha o que acontece com o mecanismo do ritmo respiratório cortical cerebral. As ondas cerebrais mudam, a atividade respiratória muda e o nosso corpo começa naturalmente a ficar mais relaxado. Eu tenho informação para a amígdala, que é uma região do sistema nervoso central, e para o hipocampo, que está ligado à memória. Então, essa região do sistema nervoso central, ela controla o meu estado de relaxamento. E eu fico mais tranquilo nesse movimento respiratório. Então, nós todos, terapeutas, professores de yoga, sabemos que a respiração mais lenta acalma. Sim, isso é verdade. O que eu procurei trazer para vocês aqui? Como que isso funciona? Por que isso acalma?
Por que que respirar lentamente acalma? E especialmente respirar lentamente pelo nariz. Porque eu tenho vários efeitos, cascatas fisiológicas no meu corpo, cascatas fisiológicas que levam a esse mecanismo de relaxamento, de atenção, de melhoria de memória. Tá, a gente já fala isso no yoga muitas vezes. Ok, isso agora está comprovado cientificamente, tá? Não é algo empírico. Então, o respirar cerca de 6 vezes por minuto, inspiro em 5, expiro em 5. Isso gera uma frequência respiratória de cerca de 1 Hz. Essa frequência respiratória de cerca de 1 Hz é que está ligada a movimentos aqui, ó, do meu coração. O coração manda essa informação até o sistema nervoso central, núcleos coréolos, e toda essa cascata de desenvolvimento de informações é produzida, e eu consigo exatamente manter esse estado de relaxamento, aumento na produção de óxido nítrico, que aumenta a vasodilatação. Eu vou absorver mais oxigênio no meu corpo. Isso vai controlar o movimento dos músculos respiratórios. Eu consigo respirar com mais tranquilidade. Músculos respiratórios mais controlados aumenta a pressão intra-abdominal. Isso tudo faz com que eu tenha mais energia, metabolicamente mais eficiência, e isso cada vez aumenta mais esse processo que vai se tornando cada vez mais natural do meu corpo. Então eu tenho uma sincronização cardiorrespiratória com baroreceptores, uma sinalização cardiovagal. Coração estimula o nervo vago. E aí eu tenho uma atividade maior parasimpática, diminui cortisol, diminui adrenalina, e todos esses efeitos são potencializados para o nosso corpo. Aí tem vários modelos de respiração. Essa aqui era até uma sugestão da gente fazer essa respiração, inspirando em 5, expirando em 5. Eu vou deixar para vocês depois. Eu quero só concluir. Ó, aqui eu deixei alguns trabalhos a respeito do que a gente falou, tá? E eu enfatizei bastante durante a apresentação, e o que esses dois pesquisadores, esses pesquisadores, Lawrence Minkoff e a Leslie Kaminkoff, eles nos mostraram o quê? Apontam no seu livro, Yoga Anatomy, que os modelos de respiração podem não se adequar a todos os asanas ou a estilos de yoga. Com o objetivo final do treinamento respiratório de yoga é libertar o sistema de restrições habituais e disfuncionais, a primeira coisa que precisamos fazer é nos libertar da ideia de que há uma única maneira correta de respirar. Dizer que yoga ajuda com restrições disfuncionais, no entanto, implica um grau e muitos de nós temos padrões disfuncionais. Eu não entrei nisso nessa aula que não ia dar tempo. Nem todos temos uma condição perfeita e plena respiratória. Muitas vezes obrigamos a pessoa, queremos que ela faça um movimento respiratório e nem sempre é adequado anatômica ou fisiologicamente ao indivíduo. Então, o que a gente procura ou deve se pensar no movimento da respiração? A aceitação e a adequação de cada caso, de cada uma das situações que a gente deve buscar em cada caso em especial. Não ter um modelo de respiração ou um modelo principal que você venha querer, mas sim aceitar as diferenças de cada caso. O que a gente deve pensar na respiração? Fortalecer os músculos respiratórios torácicos e abdominais. Isso melhora a nossa postura, o nosso centro, abre o peito, melhora o chakra cardíaco também, que é o chakra das emoções, chakra laríngico, entre outras questões que eu não entrei muito nisso, já que o foco era mais falar da fisiologia, mais da biologia, e não a parte sutil, que eu acho que isso tem outras questões, outros momentos, até que a gente pode até abordar, mas não era hoje a ideia aqui. Mas isso tudo naturalmente está ligado, e você vai fazendo as conexões com o teu
com o teu dia a dia, com o teu modo de trabalho. Mas, indubitavelmente, cientificamente falando para vocês, eu acho que deu para a gente ter uma noção clara da fisiologia da respiração, desde a parte anatômica, muscular e especialmente neuronal do mecanismo da respiração. Gente, o que eu queria falar para vocês, basicamente é isso. Não sei se falei demais, né? Mas espero ter podido e conseguido atingir e abordar vocês aí. Fico super aberto a perguntas. A gente tem tempo aí para falar com vocês um pouco mais. Por favor, Juliana, Mirelle, Laura, quiser abrir câmera, Samuel, à disposição de vocês, não só aqui, em outros momentos, mas se puderem, estamos aí. Alguma dúvida? Samuel, tudo bem? Foi tranquilo? Sim, cheguei um pouco atrasado, estou meio gripado, Ah, mas olha me aí, ó. esforcei para pelo menos entrar aqui. E a aula tem tudo a ver com isso, com esse momento que eu preciso respirar mais. É respirar mais, é isso aí. Aliás, saber como respirar melhor. É, e aí Porque cada um vai. até essa coisa, eu fui nadador e Juliana traz essa questão de você ter que inspirar pela boca para ter maior, pelo Volume de menos ar. teoricamente se fala, né, para ter maior Volume? quantidade de oxigênio, volume de Isso. oxigênio. E, na verdade, a ciência está mostrando que é o contrário, né? Que você não tem É. que ter esse grande número, até por outras questões que vão ter dentro da bioquímica, né? Do Mas é processo natural, né? Quando a gente respiratório. faz uma atividade física, as cavidades nasais não comportam. Então eu tenho que ajudar na respiração com a boca, né? Para trazer um volume maior de ar realmente para o pulmão durante a atividade. E é por isso que às vezes a gente, nós, claro, como professores de yoga, né, Laura, também Juliana, e a Samuel que trabalha aí também junto com as terapias todas, Mas eu sou é, yogoterapeuta é yoga também. terapeuta também, Samuel? A É, gente, a gente traz, né, fazer o exercício com mais tranquilidade, né? Exercício onde você realmente sim. consiga respirar. Os benefícios que nos trazem são muito grandes. Os exercícios muito intensos são legais, mas eles acabam gerando muito radical livre, né? Essas coisas que a gente Mas ouve. eu pensei que a natação ou qualquer atividade física que requer maior queima não sei, é só o que, Aham. que é bom a dúvida para gerar a gente buscar mais informação, né? Porque eu fiquei pensando, por que se quer mais oxigênio? Porque há maior queima. Eu não sei como é o processo bioquímico, a gente está Sim. aqui para isso, para entender um Uhum. pouco mais. Mas talvez seja para essa queima, né? De outras reações químicas que possam estar ajudando no processo de alta performance. Não sei, fiquei pensando Eu sobre preciso de isso, mais mas energia, né? Então, como eu precisa preciso de mais mais energia. energia, aquele processo metabólico lá dentro da célula, ele é mais intenso. Então, claro que eu vou consumir mais gordura, e toda vez que eu jogo gás carbônico para fora, eu estou queimando energia. Existe um ponto no nosso corpo, Samuel, e vocês estão aí, que o nosso corpo ele trabalha numa condição adequada. Todo tipo de atividade física de alta intensidade, ou você está muito bem preparado, os grandes atletas de performance, mas isso acaba trazendo dano celular. É inegável também. As células ou o mecanismo, ele tem um limite dele. Claro que isso tem características genéticas, né? E de treinamentos também, né? Então, o indivíduo é muito bem treinado durante anos, alimentação, todo aquele mecanismo. Mas a gente vê, e é inegável, que acaba trazendo muitas lesões e danos, né? Esse estresse oxidativo que muitas vezes a gente fala, né? E como nós observamos, né? Muitas vezes pessoas que nem são tão profissionais, né? Que acabam não tendo todo aquele cuidado, como essas pessoas acabam sofrendo com lesões desde musculares, de tendões, de envelhecimento, de pele, de tudo no seu corpo, quando não existe essa adequação completa, né? Tirando os superatletas, essas pessoas que vêm com um condicionamento, com uma genética que também é adequada para isso, mas a coisa acontece lá dentro da célula mesmo. Então, acabo trazendo mais oxigênio para tentar suprir aquela demanda de oxigênio lá dentro da célula. Mas, às vezes, o corpo não aguenta levar esse oxigênio
porque o sangue tem que funcionar, o coração vai ter que trabalhar mais rápido, né? E a célula acaba não conseguindo. E gerando o quê? Gerando radical livre. Gerando radical livre e as consequências, gerando ácido lático no corpo, né? As dores musculares, as câimbras, que advêm muitas vezes dessas questões, né? Então é sempre o que eu busco, e acho que todos nós, né, dentro do yoga, buscamos é o quê? Acharmos o equilíbrio, né? Nem o exagero, nem a falta da coisa, nem a respiração, inclusive, nem muito lenta e nem a respiração muito alta. Então, a respiração em torno de 6 respirações por minuto, então de 4 a 8 seria o ideal que a gente buscar a respiração, porque eu vou atingir essa frequência de 1 Hz, e isso estimula o coração, aumenta o estímulo vagal, diminui cortisol, diminui adrenalina e eu consigo manter. Então, a gente tentar manter isso, digamos, no nosso dia a dia, no carro, no trabalho, em todos os momentos, essa respiração nessa frequência. Esse foi o principal, acho que de toda essa aula que eu tentei trazer, buscar isso. Não, foi maravilhoso, é isso mesmo. É porque a gente aprende errado, de forma. Eu agora estava pensando aqui, porque a NASA descobriu que algumas plantas são boas porque para colocar no quarto, por exemplo, porque elas fazem um movimento inverso das outras. Por exemplo, elas dão maior quantidade de oxigênio à noite, que é o horário que a gente está dormindo. Sim, E aí, pensando, vai de encontro a essa teoria, que agora eu claro. fiquei pensando, me questionando, mesmo que a NASA tenha aprovado que vem mais oxigênio, mas a gente tem que saber o estado de saúde dessa pessoa para colocar uma planta. E qual foi o critério que ela usou? Porque a gente tem uma informação, mas a gente tem que construir critérios, né, para a saúde, Sim. né? Porque, por exemplo, eu trabalho com Feng Shui também, que é Aham. a terapia de ambiente. Então, quando a gente pensa nisso, essa informação da fisiologia ela vai nos ajudar a pensar melhor se realmente colocar a planta vai resolver o problema, em que ponto ela pode resolver. Já que na fisiologia ela dá um outro olhar, que você não precisa de uma grande quantidade de oxigênio, porque ela pode Não. também trazer outras patologias. E aí é isso que a gente precisa. Mas É. parabéns pelo Obrigado. enfrentamento desses gurus, né, que vão colocando as coisas aí, solta, e a gente acaba, né, Eu acho que não os parando para clássicos, né? refletir. Isso Os mesmo. clássicos do yoga trazem bastante essas coisas que não tem nada de tão absurdo, tirando os podericídios que muitas vezes se falam, né? Mas fica uma dica, Samuel, se você trabalha com Feng Shui, usando a biologia, existem as chamadas plantas de sol e plantas de sombra. Plantas para dentro de casa, a gente usa as plantas de sombra. Se você pesquisar na internet, você vai achar que eu não sei de quais, né? Essas plantas vivem bem em ambientes com pouca luz e acabam agindo em alguma coisa nisso aí, as chamadas plantas de sombra, que agem bem aí também. Não, a gente fala, mas só que tem É, né? plantas de sombra que elas são nocivas, porque Sim, justamente elas realmente elas têm a parte bioquímica dela trazem malefícios, mas a NASA ela entendi. fez um estudo específico e elencou uma quantidade de plantas que para um quarto seria saudável. Só Para que produzir mais oxigênio. agora eu preciso verificar se realmente a gente fala do oxigênio, mas se ela traz outros elementos, Sim, porque foi usada, não é só pelo oxigênio, porque se a gente for pela fisiologia que você exato. trouxe aqui, não seria suficiente para a gente dar uma resposta Sim, factível para as entendi. pessoas. Então, tem outros fatores que devem ser considerados. É porque eu sou da ciência, e isso às vezes acaba esse burburinho nos Mas trazendo mais outras indagações, mas é isso é isso que é o bom. legal, é a gente esse pensamento, né? Ju, alguma coisa? Laura, Mi? Eu queria agradecer, só dizer que eu me identifiquei muito com vários pontos da aula aí, inclusive com o estudo de caso, como eu falei Certo. ali. Sim, Você falou de um título ali, a neurofisiologia básica, né? Não se aprofundou muito, não sei se vai se aprofundar futuramente, mas vou. acho que é uma parte que me interessa um pouco mais também, até para Será entender melhor. o nosso próximo encontro. A gente vai trabalhar exatamente com o sistema nervoso.
né? Eu trouxe esse modelo da respiração para a gente falar do prana, que é o que nos mantém vivos, né? A energia prânica, que é o que é a base de tudo. E aí, no segundo, a gente vai falar com vocês desse sistema nervoso, um pouco de neurofisiologia. Eu adoro isso, eu dava aula de neurogênese na universidade, formação de neurônio, né? Como é que Perfeito. eles se originam aí também. E é uma coisa bem bacana, claro, mesmo em 2 horas, que parece bastante, falta tempo, né? Mas a gente consegue trazendo e vamos batendo outros papos, criando outros momentos, e não é só aqui, qualquer dúvida, sempre à disposição de vocês. Mas vamos sim, Mi, a gente vai conversar um pouquinho mais. Tá bom, perfeito. Sem dúvidas, um milagre, né? Mas... Tá bom. Então tá, Juliana, Laura, tudo bem? Gratidão aí, Marcos. Nossa, deu para linkar bem o curso que eu estou fazendo de numerologia. Nossa, tá bem esclarecedor aí. Tanto é que surgiu a dúvida desse da natação. Eu Sim. tô, através do yoga, aí eu tô tentando, ele abriu as portas para mim aqui, então tem traumas que eu tinha de adolescente, de infância, que estou descobrindo agora. Olha aí. Então, aí surgiu esse negócio da natação. E eu estou estudando também para poder fazer o esporte, né? Uhum. Eu não sabia como é que respirava direito na natação, então eu estou entrando nesse mundo aí também. Por isso que na hora da natação é diferente, né? E a gente usa muita energia mesmo. Sim, E eu estava emagrecendo demais por é. causa disso. Então, o segredo mesmo é o equilíbrio da respiração mesmo. Não tem como. Só tem que estudar E a mais gente e aprofundar mais. avaliar como se quer o trabalho da atividade física, né? Às vezes a gente quer um esporte, mas você não precisa se empenhar de uma forma como um atleta. Eu não quero ser um competidor, eu quero usar aquilo para me manter bem, feliz, né? Então, às vezes a gente, como eu falei no yoga, às vezes a gente tem instrutores ou professores que veem a coisa de uma forma muito fechada, né? Eu falava com o pessoal na aula de quinta-feira também, né? A gente abordou bastante isso. Esse relaxar um pouco mais. Claro que quando eu estou na postura da cadeira, né, por exemplo, ou a postura de Ustrasana completamente retroflexionado, o que a gente indica? Ah, respire. E a gente de fora diz para a pessoa que está ali, respire é fácil. Falo, não é fácil, não é fácil, né? Então, é esse respeito, né? Às vezes o próprio técnico que está lá na natação, claro que ele quer tirar o melhor de você, que é o teu melhor, né? Mas às vezes ele entender que você não está lá para competir, eu não estou lá porque eu quero ser um atleta vigoroso, não, eu quero ter a minha qualidade de vida. Então, às vezes, sabe, reduz, ajusta, porque de repente você está emagrecendo demais, perdendo massa em vez de ganhar, ou seja, aquilo não está te fazendo tão bem. De repente, você começa a diminuir o teu sistema imunológico, começa a ficar doente, porque muitas vezes a atividade física intensa diminui muito o sistema imunológico, né? Aí eu começo a ficar gripado, é dor de garganta. Veja, o que que isso está me fazendo? Bem? Não, né? E claro que às vezes a gente se vicia naquele exercício de adrenalina, muita gente assim, né? Mas tem que adequar, tem que achar esse aspecto, né? E é isso mesmo do yoga, Gil. Eu acho que o grande benefício do yoga, né? A Ju que fez formação comigo lá no yoga também, é a gente achar o quê? O autoconhecimento e o equilíbrio. O grande barato do yoga, o grande barato do yoga, o grande legal dele é a gente se conhecer, né? E, É o aluno que e está você ali, se depois de um entrega, tempo né, ele vem Marcos? conversar com você, ele fala, nossa, eu mudei isso. E você não precisa falar, né? Ninguém precisa falar. Naturalmente a coisa é natural. E aquilo vem acontecendo no nosso dia a dia, né? É que se você se entrega para o yoga vai te abrindo as portas mesmo. Nossa, você vai se 100%. conhecendo e ele se liberta de crenças limitantes aí, e realmente, coisas que te ensinaram que não tem às vezes nada a ver com aquilo que realmente é, né? O yoga Uhum. mostra isso mesmo. Mas gratidão aí pelo curso. Tá bem legal, Imagina. tá abrindo a mente mesmo. Obrigadão. Obrigado. Fiquem super à vontade. Tudo bem, Laura? Quer falar uma coisinha ou outra? Ah, tudo bem. Só queria agradecer também. Prazer te conhecer também, primeiro. Acho que é muito engrandecedor a gente ter essa. Pois é, é verdade.
Acho que é muito engrandecedor a gente ter essa visão mais fisiológica, né? De certa forma anatômica também do yoga, que por vezes é muito mais sutil no nosso dia a dia, assim. Uhum, Então, para mim que estou iniciando ainda nessa caminhada do yoga há pouco tempo, está sendo muito bom, assim, abrindo muito novas ideias, entender também, de fato, como tudo isso ocorre dentro do nosso corpo, né? uhum. Que bom, que ótimo, então. Gente, independente da aula, de perguntas que vocês tenham, Samuel, Ju, Mirelle, Laura, outros que vão assistir, quando tiverem dúvida quaisquer, estou super bem à disposição de vocês aí, por e-mail, WhatsApp, podem perguntar. Para mim é sempre um prazer conversar sobre qualquer uma dessas coisas, é um prazer mesmo, tá? De verdade. Principalmente ligando ao yoga, a gente aprende juntos e a gente vai trocando e desenvolvendo, aprendendo com vocês, e aqui aprende comigo, aprendo de lá. Essa troca que é o barato bacana dessa nossa vida, desse desenvolvimento, tá bom? Obrigado a todos, então. A gente vai encerrando com vocês aí, tá? Obrigado a todos aí. Bom domingo, bom fim de semana para todos.